amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Com muita alegria e gratidão ao nosso Deus, estamos hoje gravando a leitura diária da lição 5, cuja lição estudaremos no dia 30 de janeiro de 2022, pela CPAD, Revista de Adultos, assunto que estamos estudando nesse trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista desse trimestre é o nosso amado pastor Douglas Batista. Leitura diária de quarta-feira. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Assunto queremos discorrer. As Escrituras ensinam a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Leiamos então o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O batismo no Espírito Santo, com evidência de falar línguas estranhas, não foi um privilégio apenas dos apóstolos ou dos dias apostólicos, mas está em evidência e estará enquanto a igreja estiver na terra. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, acompanhados de mais alguns irmãos, num total de quase 120 pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, isto é, 50 dias após a Páscoa e 10 dias após a ascensão do Senhor. O Senhor Jesus foi crucificado e morreu na sexta-feira de Páscoa. Na própria sexta-feira foi sepultado. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 38 a 42. Ressuscitou no terceiro dia, no primeiro dia da semana. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. O Senhor ressuscitado permaneceu na terra por 40 dias, aparecendo somente aos seus discípulos e falando com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 39 a 41. O Senhor se despediu de seus discípulos no Monte das Oliveiras quando foi assunto ao céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 14. Os discípulos se reuniram no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa do Senhor, o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. No dia de Pentecostes, no 50º dia após a Páscoa, todos os quase 120 irmãos que estavam no cenáculo foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas estranhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Esses quase 120 irmãos, cheios do Espírito Santo, começaram a louvar a Deus com muita alegria e fizeram um grande barulho que chamou a atenção dos que estavam em Jerusalém. O apóstolo Pedro
cheio do Espírito Santo, lhes pregou a palavra de Deus. E quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Atentemos para as palavras do apóstolo Pedro no versículo 39. Ele diz da seguinte forma: a promessa por diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Que promessa dizia a respeito dos ouvintes de Pedro, a seus filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar? É evidente a promessa de salvação, do batismo no Espírito Santo, de falar línguas estranhas, assim como aconteceu com os apóstolos e os irmãos que ali estavam reunidos. A vós, vossos filhos, a todos que estão longe. Nós estávamos longe no tempo e no espaço, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, a promessa está em pleno vigor e estará até que venha o que é perfeito. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10. O que é perfeito ainda não veio. Virá com o arrebatamento da igreja. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Jesus quer batizar todos os crentes com o Espírito Santo. Quer que todos nós o glorifiquemos em línguas estranhas. Busquemos fervorosamente a promessa. A promessa está em pleno vigor. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.